Olá a todos que nos acompanham no blog do Ciência Informa. Então, dando continuidade, estou aqui, volta tudo de novo. Olá a todos que nos acompanham no blog do Ciência Informa. Então, eu, Fabiana, estou aqui novamente com o Hamilton, nosso querido Mimi, para falar mais um pouquinho sobre a diferença entre tipos de proteína, whey e assim por diante. Então, a pergunta que o povo quer saber. O povo quer saber. Uma multidão, recebeu muita mensagem no Orkut, no MSN. Alguns mais novos vão ter que buscar essa referência. E aí, qual tipo de whey é melhor? O vegano ou o não vegano? O vegano ou não vegano? Não vegano, não vegano. Acho que a gente remete a um post de outro dia, né, que a gente soltou do tipo de proteína e tal, porque vai nessa linha, né? Se as proteínas vegetais são menos eficientes em dar suporte ao anabolismo, ao crescimento muscular, do que as proteínas animais. A gente já sabe que não é o caso, então a gente pode já antecipar um pouco a resposta e trabalha na nuance da história toda. Então, não há uma diferença que mereça muito mais comentário entre a eficácia das duas em fazer a função que é fornecer os aminoácidos para que você sintetize qualquer, não só muscular, mas qualquer proteína no nosso organismo. E aí você está falando se a gente considerar quantidades similares de proteína de uma origem ou de outra. Se a gente considerar quantidades adequadas de proteína. Tá. Né? O que a gente sabe é que as proteínas vegetais diferem ligeiramente em composição das proteínas animais, em especial no conteúdo de alguns aminoácidos essenciais. Lembrando que os aminoácidos essenciais, aí talvez para o povo do esporte, agora eu tô assim, eu tento suprir exato. Que talvez as pessoas não saibam que as proteínas de origem vegetal, usualmente, não fornecem todos os aminoácidos essenciais, que são aqueles que a gente não produz endogenamente, ou seja, dentro do nosso organismo. Então a gente precisa consumidos. Então, esse também é um conceito que a gente costuma usar, né? Eles não têm, não é que eles não têm, eles não têm quantidades similares, né? Então, eles têm quantidades menores de alguns aminoácidos essenciais, dependendo da fonte que você está usando. Então, normalmente, os blends de proteínas vegetais dão conta disso muito bem, porque elas se complementam. Tá. Então a proteína ela é insuficiente num determinado aminoácido e a outra em outro. Então ela é o tal do arroz e feijão que a gente ensina nos cursos de graduação e tal. Com esses blends para esses compostos proteicos não é diferente. E quando a gente pensa em uma dose ótima para induzir ali essa resposta anabólica, né? Aquela coisa de você tomar e aumentar a taxa de síntese proteica e tal, uma vez que você atinge a dose ótima, tanto de uma quanto de outra, os efeitos são absolutamente similares. A gente está falando algo em torno de 30 gramas de proteína. Tá, né? No geral, né? Isso. Então, a história se a vegetal é melhor que a animal ou o whey vegano. Falamos no outro vídeo, né? Whey vegano é até estranho, porque não tem nada a ver com as coisas. Mas enfim, whey da Desiree, que era entre aspas. Whey. Já vi uns negócios malucos. Whey vegetariano, whey vegano. Se é whey, não é vegano, por definição. Né? Whey mas é que acabou, virou até eu aqui na prática clínica, eu coloco whey entre aspas, né? Tipo, porque para o paciente saber. Mas você explica e tal. Mas as pessoas que não têm essa oportunidade de vir aqui no consultório da Desiree, tomar um café, um negócio bom. Se você não sabe, assista o vídeo anterior, saberá. Talvez vá em função da preferência do indivíduo, vai em função de uma necessidade específica, um indivíduo que tem uma intolerância, por exemplo, à proteína do leite, um indivíduo que tem uma dieta vegetariana ou vegana. Ou seja, por falta de opção, né? Então acaba tendo falta de opção, que eu digo, dentro da sua própria escolha, vai sempre optar pelo vegano, porque não consome proteína de origem animal. Acho que essa seria muito mais a razão para você optar por outro ou por um, é a preferência pessoal, do que pela eficácia do produto em si. Proteína é proteína, independente de onde ela vem. Sim, elas diferem em composição. Sim, elas diferem um pouquinho em termos de absorção. A gente sabe que boa parte dos aminoácidos na proteína vegetal ela acaba sendo retida na região esplênica durante o processo de digestão. Então, menos desses aminoácidos acabam sendo lançados na circulação, por isso que talvez uma dose um pouquinho maior, a gente falou em 30 gramas aqui, né? Sim. Mas já daria conta. Já daria conta, mas seria o suficiente. Então, é isso.
Apesar dessas nuances, assim, fica elas por elas e vai do gosto do freguês. Eu acho que, caminhando aqui para o final dessa discussão, acho que é um pouquinho a gente exercer o pensamento de que o nosso corpo ele não trabalha naquela exatidão que a gente imagina que ele trabalha, né? Eu não sei se é a mesma coisa que a gente discute normalmente para tecido adiposo e tal. Então é 1 grama mais aqui, 2 gramas a mais ali. E no fim do dia, né, uma constância maior ao longo dos dias, tendo as quantidades adequadas, parecem que já dão conta do recado, né? Então, quando a gente olha para estudos, a gente discute muito os agudos, os crônicos, isso prevalece bastante. Então, no agudo, às vezes, pequenas diferenças que tem diferença estatística, que é o que a gente sempre discute, cronicamente falando, talvez não tenham tamanho efeito. Mesmo porque no agudo você está olhando para um fenômeno mecanístico ali e tal, e quando você vai para o crônico, você está olhando para o fenótipo, né? Para alteração... Que é o que a gente de fato percebe. Isso. Então acho que é legal a gente exercer um pouquinho essa reflexão, né? Eu trago isso também quando a gente muito em aula. A gente se prende muito a 1 grama disso, 1 miligrama daquilo, e no fim não é tão exato quanto a gente gostaria que fosse, ou não gostaria que fosse, enfim, né? Eu tô feliz, assim, acho que está de bom tamanho. Então é isso, pessoal. Feliz, a gente encerra o vídeo. Então, obrigada, pessoal, por nos acompanhar e até a próxima. Até a próxima.